Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de Return to Silent Hill, que no Brasil ficou com um nome enorme de Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno. Muita palavra. É um filme de 2026 que foi co-escrito e dirigido por Christoph Gans, o cara que fez o primeiro filme de Silent Hill 20 anos atrás, que hoje já é meio que considerado um clássico dos anos 2000. E foi justamente isso que gerou um hype em torno desse novo filme do Silent Hill. A gente sabe que o histórico de Hollywood com filmes baseados em videogame não é bom. Na maioria das vezes parece que eles não têm a menor ideia do que fazer. E o primeiro Silent Hill acaba que é considerado uma das melhores adaptações, ou no mínimo uma das mais ok, de jogos para filmes. Tem uma trama e acontecimentos parecidos, mas além disso, é um bom filme de culto, de dimensão sobrenatural que funciona você tendo jogado o jogo ou não. E daí, a gente tem Silent Hill 2, o jogo, continuação do primeiro Silent Hill, que é considerado um dos melhores jogos já feitos, nem só de terror, um dos melhores jogos já feitos, ponto. Ambientação esquisita, inimigos icônicos, o Pyramid Head é do segundo jogo, não é do primeiro. Personagens enigmáticos, com reviravoltas grandiosas e muito simbolismo em tudo que está envolvido ali no jogo, nessa jornada através da loucura do protagonista. E daí, adaptação dessa história toda de Silent Hill 2, dirigido pelo mesmo cara que fez aquela adaptação maneirinha do primeiro, sucesso garantido, não é? Não. Se Silent Hill 2 é um dos melhores videogames já feitos, a adaptação para o cinema é com certeza um dos filmes já feitos. Eu queria já aproveitar para me retratar de alguma forma, porque no vídeo dos filmes que vão ser lançados esse ano, eu simplesmente pulei o parágrafo que eu falava de Silent Hill. Eu não percebi que eu pulei esse parágrafo nem quando eu estava gravando, nem quando eu tava editando, nem quando eu fiz a thumbnail, porque eu botei o Pyramid Head na thumbnail. A essa altura, Karina, os erros idiotas da trecheira são quase uma qualidade do canal. É parte disso daqui. É camp. É igual errar o alfabeto e depois apagar do vídeo e fingir que nunca aconteceu. Porque eu de fato gosto muito do primeiro Silent Hill. Eu nunca joguei o jogo, mas... Poxa, que surpresa. Mas eu acho um excelente filme de terror. Acho que tem figuras muito icônicas, acho o Pyramid Head um divo, acho as enfermeiras Kant. Todos os elementos do segundo jogo que foram colocados no primeiro filme porque era famoso. Mas aí eu não tenho culpa, né? Esse é o tipo de filme que parece que atirou pra todos os lados e não acertou nada. Já começar pelo maior problema de adaptar videogame pra um filme curto, né? Porque Silent Hill 2 é um jogo que você demora em média 9 horas pra zerar. E daí o filme tem esse material extenso pra colocar em 1h40. E ao invés de dar uma enxugada, eles tentam agradar os gamers, colocando um pouco de cada coisa do jogo sem dar profundidade em nada. Ao mesmo tempo que eles emburrecem demais a história, deixam tudo muito explicativo, ao mesmo tempo que ele faz outra coisa meio emputecedora de adaptação de Hollywood, que é tratar a história do jogo como se não fosse o suficiente, apesar de ter 9 horas de gameplay, e inventar merda em cima do que já existe, colocar um monte de coisa que não era pra estar lá, talvez em uma tentativa de fazer alguma coisa mais autoral, ou nesse caso talvez em uma tentativa de conectar essa história com a história do primeiro filme. E se eles fizeram um estudo pra tentar fazer o Silent Hill 2 ser uma experiência universal como foi o primeiro filme, eles conseguiram, porque o filme está sendo universalmente odiado. Desagradou os fãs da franquia de jogos, desagradou os fãs do primeiro filme e desagradou quem chegou agora também. Pelo menos é consistente. Engraçado que eu tinha esquecido que é do mesmo diretor. Mudou alguma coisa? Não. Antes da gente falar mais, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram do Silent Hill, o Retorno ao Inferno do Regresso. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também e acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, ganha acesso a alguns vídeos antes do lançamento oficial. Esse não, porque a gente tá gravando aqui na lata, mas os próximos sim. E também ajuda a gente aqui a manter o canal com os 2 vídeos por semana aí, como de costume. Então é isso e vamos pra trama. O filme é sobre James Sunderland, um artista bêbado que tá remoendo suas decisões do passado e seguindo numa bad eterna pela vida. Ele um dia recebe uma carta misteriosa que diz ser enviada pela sua ex-mulher, Mary Crane. Ela pede para ele voltar para encontrar ele na cidadezinha de Silent Hill, onde eles se conheceram e moraram juntos.
Ele vai até Silent Hill e descobre que a cidade foi modificada, tomada por uma força sobrenatural em uma eterna névoa de cinzas. E agora ele tem que encontrar a Mary e sair da cidade. Todo mundo tá batendo muito nesse filme, já falando que é o pior filme do ano. A gente tá, tipo, nem acabou janeiro ainda. Calma também, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Mas no começo eu ainda tava botando alguma fé nele, porque eu gostei do visual no começo do filme, e ao longo do filme dá pra dizer que o visual dele é quase um conceito, que conforme o James Sunderland vai entrando numa espiral de loucura, a fotografia do filme vai entrando numa espiral de merda, vai ficando cada vez pior. Eu não sei o que acontece, cara. Silent Hill tem um visual tão icônico. O negócio já tá pronto e ele já fez uma vez, cara. É isso que não entra na minha cabeça. Não, no começo tava legal, assim, a fotografia daquele cenário todo das montanhas, a cidade vista de longe antes dela tá amaldiçoada, tudo aquilo é muito bonitinho. Até quando ele entra na cidade de Silent Hill, lá na névoa de cinzas, é um cenário legal. Tem essa mudança de fotografia que eu acho legal, que nos flashbacks dele com a Mary é tudo mais vivo e vibrante, enquanto no presente é uma parada muito mais monocromática e morta, né? Não só é a cidade amaldiçoada, como também é meio que o reflexo do sentimento do protagonista ali no momento, que ele tá desolado e aí a cidade tá toda desolada também. E eu gosto desses ambientes que ele constrói, todas as lojas largadas de Silent Hill, as referenciazinhas aos jogos. Esse começo é a parte mais atmosférica, vários planos dele andando pela cidade, ele vê aquelas paredes enormes que tem no jogo também que bloqueiam e demarcam o fim do cenário. Vai descobrindo vários itens enquanto ele vai explorando, altar bizarro, manequim velho, cheio de mariposas usando as roupas da Mary. O filme cria umas imagens maneiras. A rua do hospital, que é uma rua abandonada cheia de maca. E até essa caracterização que eu acho que é nova, não lembro se isso tem no jogo, mas eu acho que não, do James ser um pintor, um artista, é utilizado de um jeito legal, que a gente vê o ateliê dele, um cenário bonitinho, a gente vê no final uma galeria de arte macabra com vários quadros da Mary. Isso é bem usado. Mas, cara, conforme o filme vai passando, e aí o foco vai ficando mais no mundo infernal, porque são 3 lados de Silent Hill, né? Silent Hill antiga no auge, Silent Hill na névoa, e o Silent Hill Inferno, dimensão do Pyramid Head. Todas as cenas da dimensão inferno são horríveis, de todas as maneiras. É um monte de câmera tremida, um monte de cena escura que você não enxerga, e um monte de cena que é só infestação de computação gráfica que você não sente nada assistindo. Eu sei que virou uma referência batida aqui no canal, mas parece Once Upon a Time. Eu nem sei se ficou tão batido ainda não. É, dá pra usar ainda. Os planos que é o James correndo em corredores em chamas, que é claramente só ele correndo numa tela verde, ele tá solto flutuando no cenário, igual o videoclipe do Rush. Igual Once Upon a Time. É igual Once Upon a Time também. Isso tudo, pra mim, quando eu vi, foi, caraca, a gente tá vendo o orçamento desse filme acabando em tempo real, tá ligado? Poucas coisas nesse filme eu considero memoráveis, mas sabe uma coisa que eu não esqueço? Os efeitinhos de fogo no final. Cara, o fogo terrível. E é até ruim com os artistas de computação gráfica também, porque é tudo tão mal e filmado que você não consegue nem ver os modelos 3D que eles fizeram direito. No começo tem toda aquela infestação de baratinha com o rosto, que é uma parada que tinha no primeiro filme também. Cara, não dá pra ver o que tá acontecendo. Mas a direção dele tem uns momentos legais aqui. Tem uma cena no começo do filme do James todo fudido arranjando briga no bar, e parte dessa briga é vista pelo ponto de vista do celular dele, que tem até uma hora que aponta pra um espelho e a gente vê ele brigando com o celular na mão. Achei espertinho. Tem uns momentos que a câmera chega um pouco mais perto de uma câmera meio videogame, uns planos zenital acompanhando ele andando por Silent Hill, é bem um enquadramento de survival horror. E até a primeira mudança que acontece pro mundo infernal foi o último momento de criatividade que tinha no filme, né? Que a câmera dá uma volta no James enquanto a fotografia vai mudando e o cenário em volta dele vai mudando também. Mas ainda assim, muito pouco momento notável em um filme que, na maior parte do tempo, é só um monte de merda acontecendo sem motivo. Isso que eu acho muito ruim desse filme, que ele tenta fazer uma estrutura de roteiro pra tentar ficar mais explicadinha a história, que eu acho que não precisa, sabe? Você não precisa começar a sua história do começo. Você pode começar só com o James recebendo a carta e voltando pra Silent Hill. E daí a gente vai descobrindo qual é a da mulher dele. Esse filme começa com a cena do James e a Mary se conhecendo, com ele atropelando a mala dela sem querer no meio da estrada, com ela tentando fugir de Silent Hill. E daí vai mostrando o relacionamento dos dois desde o começo. Isso eu acho tudo meio sem graça porque acaba tirando um pouco do tom de mistério da coisa. Mas, cara, é um filme difícil de comentar sem entrar na spoiler zone.
Eu achei que você ia falar, é um filme difícil de comentar, porque eu vi tem 2 semanas já e eu não lembro de nada. Não, mas é porque é um desse tipo de filme, e até o jogo também, tem uma reviravolta grande no final, que meio que muda um pouco o contexto de tudo, e eu acho mais seguro entrar na spoiler zone de uma vez pra poder falar livre sobre tudo o que acontece e fazer mais comparações com o jogo também, então a gente vai entrar na spoiler zone tanto pro filme quanto pro jogo aqui, então estejam avisados. A minha participação vai continuar bem pequena. You've just crossed over into the spoiler zone. Uma grande armadilha pra mim de adaptar videogame é sempre como você vai fazer o protagonista. Porque o protagonista do jogo é uma parada que você se coloca no personagem. Tem muito jogo que é impossível você traduzir um protagonista bem porque falta a parte interativa da coisa, de você controlar o protagonista. Tudo isso pra dizer que no jogo Silent Hill 2, você tá descobrindo as coisas como o James, você tá lutando contra criaturas como o James. E nesse filme, não tem nada disso. A sensação que eu tenho é que o James não fez nada o filme todo. Ele só andou por aí, viu cenários, tomou sustos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas pra mim pareceu que eu tava assistindo alguém jogar um jogo chato. A coisa mais notável que eu tenho pra dizer do James desse filme é a barba falsa que ele tá usando no flashback quando ele tem que aparecer com um barbão. Que, cara, na moral, foi aí que você vê que eles estavam um pouco se fudendo. O filme de Silent Hill, sabe? Porra, é o jogo, um dos jogos mais famosos de todos os tempos. Franquia que tem dinheiro. E os caras colocaram a barba do vídeo de Natal do Porta dos Fundos. Parece que tá presa com elástico atrás, sabe? Eu acho surreal. Nessa hora que eu percebi que eles tinham desistido do filme. Silent Hill 2 tem outro problema de adaptar, que é a natureza ambígua da trama. Tem muita coisa ali que não é necessariamente explicada, que você vai deduzindo, e tem vídeos e vídeos de interpretação de lore de Silent Hill na internet e afins. Eu até consultei com um amigo meu que é meu especialista em Silent Hill pra tirar dúvida na hora de escrever esse roteiro, mas a questão é que em Silent Hill 2 você tem dois tipos de personagem secundário. Você tem personagens tipo a Maria, que é a doppelganger da Mary, que obviamente são coisa da cabeça do James. Enquanto você tem outros personagens, tipo a Angela e o Ed, que são outras pessoas que são paralelas ao James, que também foram atraídas pra Silent Hill pra lidar com seus demônios lá. O filme não faz essa distinção e ele quer simplificar tudo e coloca tudo como se fosse coisa da cabeça do James, o que acaba não fazendo muito sentido e em uma questão de roteiro acaba sendo até meio cômico. O Ed, você nem lembra desse personagem. Tô me esforçando, eu juro que eu tô me esforçando. Então, é muito engraçado como a maioria desses personagens parece que eles só fizeram, tipo, a primeira cena deles igual ao jogo, que é a cena de apresentação, que falaram, essa aqui é a mais icônica, e depois tacaram foda-se. O Ed é apresentado vomitando numa privada, passando mal. Lembrei. E aí, ele e o James trocam uma ideia. Esse Ed tá com um visual todo grunge, esquisito, que não é igual ao jogo, provavelmente porque eles fizeram ele pra ser uma versão diferente do próprio protagonista, usando o mesmo kit. Aqui ele tá muito pistola, muito sujo, muito caricato. Ele aparece em uma cena onde ele discute com o protagonista e aí do nada ele senta a porrada no protagonista e vai embora do filme. E ele nunca mais aparece. Não tem motivo nenhum dele estar ali. E a culpa é minha que eu não lembro quem ele é. Ah, por favor. Cara, esse personagem é um chefe do jogo. Você encontra ele tipo 3 vezes e no final você luta com ele. Ué. Faltou essa parte. Aí você tem a Laura, que é a menininha que no jogo tá em Silent Hill, mas que não vê as criaturas. Pra ela só tá em uma cidade abandonada, porque ela é a única pessoa verdadeiramente inocente dali. No filme, ela só parte das assombrações mesmo. Ela tem a mesma cena de apresentação, em que o James vê ela através de uma grade, num prédio que ele não consegue passar. Mas conforme o filme vai passando, as cenas dela vão ficando cada vez mais não intencionalmente cômicas, a um nível meio The Room, assim, do tipo, ela pegando um bebezão zumbi de computação gráfica e mostrando pro James. E aí o bicho gritando. Cara, que porra é essa? É o Rei Leão de Silent Hill. A Angela também tem uma apresentação igual. Acho que ela é a personagem que eles deixaram mais fiel por maior parte do tempo. Ela é apresentada no cemitério do começo, depois ele encontra ela algumas vezes ao longo da trama que ela aparece com a faca, e tem a trama subtendida dela também, que ela foi abusada sexualmente pelo pai. Mas aí o filme tem uma virada de que todas essas personagens são a Mary, que não é uma coisa que acontece no jogo. E daí acaba criando uma mitologia meio idiota, que a Laura é a Mary quando é criança, e a Angela também é a Mary porque eles colocam a trama do abuso pelo pai com a Mary
também. E aí acaba tendo a cena mais ridícula de revelação possível, que o James vai parar num cemitério e aí mostra a lápide da Mary, que mostra o nome inteiro dela. Mary Angela Laura Crane. É tipo, cara, eles não pensaram 2 segundos nisso, eles só socaram o nome de todos os personagens juntos num nome triplo, que não faz sentido nenhum, porque o James era casado com a mulher, é pra ele saber o nome completo dela, né? É porque ele é doidinho, bota na conta do doidinho. E a personagem da Maria, que é a Doppelganger, Ela tem no jogo? tem no jogo. Chama Maria também? Chama. Faz um pouco mais de sentido ela aparecer, porque quando ela aparece no jogo, o James imediatamente acha que é a Mary, e ele fica meio confuso, chama ela pelo nome, ela fala, não sou a Mary, eu sou a Maria. E ele vê que a atitude dela é bem diferente, ela é muito mais sexualizada e tudo mais. No filme não tem esse diálogo inicial, então ela só aparece sem explicação e ele começa a falar com ela como se ela fosse uma personagem diferente. Ela não fala o nome dela. E cara, eu não sei como é que foi pra você, mas pra mim, a pessoa que não conhece o jogo só ia ficar confusa. Ué, achou a Mary, tava procurando ela, não tava? Tá aí. Só pra mim foi confuso o tempo inteiro, não foi uma parte exclusiva. Eu só fui assistindo, eu tava assistindo aquele homem vendo coisas. É isso, foi essa a minha experiência. E a personagem é muito constrangedora, porque ela é aquele tipo de personagem que eles tentam fazer o figurino ridiculamente fiel ao jogo, mas é um figurino que não funciona na vida real em 2026, e aí ela só fica parecendo um cosplay, fica parecendo que saiu diretamente dos filmes de Resident Evil do Paul W.S. Anderson. E a própria Mary, igual no jogo, a história que aconteceu com ela vai sendo revelada aos poucos. Eles vão dando dicas desde o começo que ela tinha alguma doença, depois falam que ela morreu, e daí no final tem a reviravolta famosa de que o próprio James matou a Mary, e por isso que ele tá em Silent Hill, que Silent Hill é uma cidade que meio que atrai assassinos que estão sofrendo muito com a culpa. O problema é que isso é meio anticlimático, né? Então, no jogo é muito foda a revelação. Mas como no filme não tem nem um pouco de construção pra isso... Só mostra ele jogando o carro no lago e é isso aí. É porque tem essa cena icônica que ele mata ela sufocada e ela meio que pede pra ele matar ela que ela tá sofrendo com a doença. Só que no jogo a construção toda é da culpa do James. Enquanto no filme, ao invés de focar na relação dos dois exclusivamente e na culpa que ele tá sentindo por algo que você não sabe exatamente o que é ainda, ele enfia uma trama de culto. A trama de culto é foda. Mas, cara, eu achei bizarro. Os 2 lançamentos que a gente viu desse ano, seguidos, tiveram uma trama de culto completamente... Não vou falar genérica, porque pelo menos o Extermínio tem um bagulho lá dos Teletubbies esquisito, né? Esse foi extremamente genérica. E é mal explicado, sabe? O filme começa a meter um monte de flashback da Mary fazer parte de um culto. O pai da Mary era líder do culto de Silent Hill e por causa disso ela participava como uma garota guru do culto desde criança. Isso não tem no jogo? Não tem nada de culto no jogo. Mas eu acho que deve ser uma tentativa de remeter ao primeiro filme. Eu acho que sim, porque é aquilo, né? Ao mesmo tempo que ele é uma adaptação do segundo jogo, ele também é uma continuação do primeiro filme, e acho que o Christopher Gans tentou meter isso como um jeito de conectar as histórias, mas eu acho que é desnecessário, sabe? Eu fiquei surpresa que a criança do primeiro filme não apareceu. Eu achei que ele ia dar um jeito de enfiar ela no meio da trama do culto. Eu não sei, porque, cara, essa trama é tão rápida, tão mal feita. São os flashbacks que mostram várias pessoas esquisitas da cidade, que são os amigos da Mary, e aí todo mundo vai pra um grande porão, onde tem uns ritual e uns símbolos Lovecraftianos esquisitos. Cara, é o bagulho mais genérico e insosso possível. Me fez até gostar mais da porra dos Jimmys, do Extermínio, tá ligado? Pelo menos eles são originais. Sim. E isso acaba tirando muito peso de tudo que o James faz, porque no jogo é muito ambíguo o quanto ele matou a Mary porque ele não aguentava mais cuidar dela, ou o quanto ela realmente pediu pra ele matar ela porque ela tava sofrendo, sabe? Nesse filme parece que eles tentam tirar a culpa do James porque ele é o protagonista e jogam a culpa pro pai da Mary. Ah, ele é o líder do culto que fez ela beber veneno desde sempre, por isso ela tá doente e por isso que ela tá toda fodida. E livra um pouco da barra do James, que é pra ele ser esse protagonista que é meio filha da puta, como você descobre no final, e tudo que tava acontecendo era uma punição dele. Eu acho que talvez seja uma diferença também da mídia japonesa pra mídia americana, porque eu acho que o japonês tem mais facilidade de fazer protagonista sem caráter, americano não tanto. Mas é verdade, eu acho que eles têm uma coisa mais de, precisamos mostrar virtude. E não só isso já tava ruim,
como eles meteram uma personagem de psiquiatra pra explicar o filme. Cara, essa personagem não tem sentido nenhum ela aparecer lá. Não precisa, né? No começo, eu até tava achando a participação dela legalzinha, porque ela aparecia só numas visões do James, e era filmado de um jeito criativo até, porque era filmado meio que de baixo pra cima, né, num contra-plongé, através de uma mesa de vidro. Então a cara dela tava sempre meio distorcida e duplicada. E era meio que um jeito de mostrar que era uma lembrança distorcida do James, sabe? Tipo, a psiquiatra tentando ajudar ele já é uma memória fragmentada, então ele tá indo na espiral de loucura. Criativo. No momento que a câmera subiu em cima da mesa e a psiquiatra começou a tomar mais participação da trama, aí eu fui só o meme do Picard, do Star Trek, cobrindo a cara. Cara, tem uma hora que o filme para nos trilhos na metade pra ela acordar o James numa maca de hospital e falar: James, Silent Hill não existe, é tudo coisa da sua cabeça. Ah, tá, obrigado, senhora psiquiatra genérica, eu não estava entendendo o filme, ainda bem que você me explicou isso. Valeu. E é engraçado que mesmo ele explicando tudo, nada faz sentido. Porque ele não explica nada que ele tem que explicar, ele explica as coisas óbvias. Então tem aquele gráfico que a gente usa raramente aqui na trecheira, o gráfico de explicação do filme. Que um lado explicou demais, o outro lado explicou porra nenhuma, não fez sentido, e você tem que estar no meio. Esse filme consegue estar nos dois extremos ao mesmo tempo. Não dá nem pra colocar esse gráfico. Ele faz assim, é um M. Virou um buraco de minhoca, né? Ele dobrou em si mesmo. E daí, no meio de tudo isso, as referências a Silent Hill e a momentos mais videogame dos jogos ficam muito perdidas. Os vilões que ele encontra parece que estão lá só por obrigação. Só pra, tipo, bater ponto e ir embora do filme. Então tem uma cena que ele encontra o bicho que cospe ácido. E aí tem o rádio que ele encontra, que faz barulho de estática quando tem inimigos próximos. Que nunca é usado de nenhuma maneira criativa no filme. É só uma referência, porque isso é uma mecânica do jogo. E tem essa questão que você falou, né? Que as enfermeiras do Pyramid Head estão no primeiro filme. E ele já tem cenas muito icônicas no primeiro filme. Então nesse segundo ele não consegue nem chegar perto dessas cenas. O que é uma merda, porque é o jogo que eles aparecem. As enfermeiras, elas estão numa cena extremamente genérica de computação gráfica, que vira uma ação bagaceira do James batendo nas enfermeiras, com um bagulho que quebra elas em vários pedaços. É uma presepada muito idiota. É o único momento que ele tem uma cena de herói de ação no filme. E daí tem o chefe final, né? Que é aquela figura que é um design interessante, que é a Mary toda queimada na maca de hospital, erguida em uma pose de cruz. É uma mistura de uma computação gráfica horrivelmente datada já, que lançou, tipo, semana passada, com uma maquiagem que eu achei até ok nos close-ups, que é uma coisa meio enfaixada, queimada, que parece o Ed do Iron Maiden na capa do Peace of Mind. Tem algumas outras criaturas que aparecem no filme que eu achei interessantes, que são um body horror meio bizarro, que eu nem lembro se estão no jogo ou não. Tem uma cena que é um corpo todo que se distorce, e parece ser feito no efeito prático, que vira uma coisa bem gosmenta, estilo Sociedade dos Amigos do Diabo. Isso eu achei legal. Essa cena foi uma das poucas coisas do filme que eu achei de fato legais e memoráveis. Quando o corpo tá se transformando e vira uma cama, e faz todo sentido, porque ela tava na cama do hospital e tal. Eu achei um visual muito bizarro e muito legal. E mais importante, uma coisa nova. Porque visual icônico e legal copiado do primeiro filme é mole. Eu quero ver com novidade. E falando nisso, Cax, Pyramid Head, faltou só falar dele. Porra, me prometeram que o Boff ia lutar com 3 Pyramid Head ao mesmo tempo, que ia ter desfile de moda do Pyramid Head. Pyramid Head parece a Zendaya em Duna parte 1, cara. Mal apareceu. Ué, é uma lembrança, assim, é um suspiro. Ah, o Pyramid Head... Acabou a cena. O Pyramid Head, ele fez só uma ponta. O filme não tem muito gore, eu fico até surpreso que ele tem uma classificação R lá fora, né? Que ele parece muito um filme PG-13, com a quantidade de computação gráfica e da falta de sangue. No primeiro filme, o Pyramid Head tem uma morte icônica, que ele arranca a pele da mulher, bem gráfica. Nesse, ele mata a Maria uma vez numa cena de sangue de CG, que você mal vê alguma coisa acontecendo. E a maior cena dele é ele lutando contra um bicho-aranha esquisito de computação gráfica, que ele desmembra o bicho e nem sai sangue. Nem pra sair uma gosma preta, bizarra, nem nada, não sai nada. É tipo, é verrinha de PlayStation, sabe? Até ofensivo pra PlayStation, porque os jogos têm sangue, os jogos têm coisa gráfica, tá ligado? E no jogo, o Pyramid Head é uma simbologia, ele é uma representação da culpa do James, que persegue ele, mas ele ainda é inimigo, ainda é um chefe maneiro, tem mais de um ali, você meio que luta contra eles, mesmo sendo uma luta que você quase não dá dano neles, porque é impossível. O filme não tem sutileza nenhuma de mostrar esse comparativo, e ele faz isso o tempo todo, de colocar o James como um Pyramid Head, um
jeito muito cafona. A primeira cena que eles se encontram, o James tem uma dor de cabeça e começa tipo, ah, não. E aí o Pyramid Head solta tudo e começa, oh, não, também começa a imitar ele. E a montagem vai intercalando entre os dois muito rápido pra mostrar, olha só, estão fazendo a mesma coisa, um afeta o outro. O Sauron. Sauron. Só o pessoal que tá aqui há muito tempo vai entender essa, não vamos explicar não. Não. E aí na segunda cena que ele encontra o Pyramid Head, se não ficou claro ainda, eles colocam a câmera entrando dentro da máscara do Pyramid Head, e aí você vê a cara do James dentro da máscara dele, e aí corta pra o James no ateliê dele fazendo um quadro dele mesmo usando a máscara do Pyramid Head. Cara, que a gente já entendeu. Só ia ficar mais óbvio se ele virasse e falava, caraca, sou eu mesmo, sabe? Pyramid Head. Tô surpreso que eles não fizeram isso. E como eu te disse, cara, que Silent Hill 2 tem, tipo, 6 finais diferentes do jogo. O final que ele pegou foi o mesmo que eu peguei quando eu joguei em live no meu canal secundário. Meu canal secundário é só o meu nome, Osvaldo Mark, que a galera de vez em quando pergunta isso. Que é o James se jogando no lago com o carro. E tudo que aconteceu era meio que um surto dele ali à beira da morte. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? O que eu acho ok, já que o filme todo tava querendo fazer essa coisa da cabeça dele desde o começo, fazia esse final mesmo. Mas daí ele tenta fazer uma virada que eu não sei nem se eu entendi direito, que ele faz um loop temporal e a última cena do filme é a primeira cena dele conhecendo a Mary de novo, mas já tendo conhecimento do que vai acontecer. E daí ele meio que deixa a Mary ir embora da vida dele, ou deixa ela ir embora de Silent Hill, que, de novo, é a simbologia óbvia do você tem que deixar ir, você tem que superar. E é isso, ele superando a Mary e superando Silent Hill, literalmente subindo no carro e indo embora da cidade. O que é bem bizarro, porque é um jogo que tem simbologias tão ambíguas e sutis pra eles fazerem essa merda no filme, de ser tudo a coisa mais óbvia, menos criativa, de ser o cara pintando o quadro com ele mesmo vestido de Pyramid Head pra mostrar que é ele, sabe? É muito ruim. Vai ter que superar essa menina solta. Que isso? Caraca, tu não conhece essa música? Não. Você nunca ouviu essa música? Que música é essa, Karina? De quem? Qual é o artista essa música? Ah, sei lá, é uma menina, mas essa música tocou em exaustão. Cara, como é que você se blinda dessas coisas? Você, como alguém que não jogou o jogo, Karina, você entendeu o filme? É curiosa essa pergunta, porque ao mesmo tempo que o filme é muito explicativo, ele é muito confuso. Como é que pode? Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Foi o que você falou do gráfico. Então você veio me perguntar, você entendeu o filme? Entendi. Mas se eu tiver que explicar o filme pra alguém, eu consigo? Talvez não. Acho que a gente meio que já resumiu na abertura, né? É um filme que conseguiu desagradar todo mundo e a primeira bomba definitiva de 2026. Qual categoria a gente coloca? Silent Hill 2, bem-vindo ao regresso ao inferno. Sei lá como é que é o nome dessa merda. Eu não quero começar o ano já criando outra categoria. Ai, não. Mas é porque, pra mim, ele tem uma categoria muito específica, que ele é um filme esquecível. Porque eu vi ele há 2 semanas atrás e eu já não lembro de nada. É, assim, eu não sei, talvez isso colocaria como um filme sonífero, mas eu acho que a gente talvez precise de uma categoria pra filme esquecível. Esquecível. É uma categoria que a gente nunca usou, mas eu acho uma categoria importante. Eu acho que dá pra fazer um esquecível e eu colocaria um constrangedor ali também no meio, né? É o que é. E é isso. Vamos 2026, vamos melhorar, que tá complicado. Vamos que vamos. Vamos fazer um jogo? Todo filme que lançar esse ano que for trama de culto, a gente... Só pensei até aí, não tô conseguindo completar. Toda vez que o filme for de culto, a gente vai fazer uma apresentação musical no final do vídeo. A gente vai cantar uma música do The Cult. Não tô conseguindo pensar em nada, cara. A gente Removal. Love Removal Machine. Tá. Eu só sei isso, eu não sei. Eu acho que graças a Deus. Qualquer música do The Cult eu só sei o refrão. Graças a Deus.